E aí, tudo bem? Como estão? Então, hoje estou aqui com meu amigo Wagner. A gente vai bater um papo. Nos encontramos e entendemos que temos alguns pontos em comum relacionados à parte de empreendedorismo, de missão de vida, né, impactar as pessoas de uma forma positiva. E aí eu já tinha uma ideia há algum tempo que casou com as ideias do Wagner. Exatamente. E a gente resolveu fazer um podcast. Então a gente vai ter um podcast semanal dentro das minhas redes sociais e outro podcast nas redes sociais do Wagner sobre os assuntos que o Wagner vai abordar. Então hoje aqui nesse canal a gente vai abordar um pouquinho sobre a parte de emagrecimento, lógico, mas aí eu vou deixar o Wagner se apresentar e falar um pouquinho sobre qual é a ideia. Então, galera, Cadu não vou dizer assim um grande amigo, a gente já jogava bola junto, mas não tinha uma proximidade assim, né? E essa questão da ideia, de onde a gente quer chegar, o que a gente quer entregar, acabou por, não sei nem explicar, aproximando a gente. Então, como ele já falou, assim, a questão do projeto eu também sempre tive vontade, sempre quis contar um pouco mais, ajudar pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, assim, ajudar a não sofrer o que a gente sofreu. Então, semanalmente a gente vai estar trazendo assuntos, ele abordando assuntos pertinentes à área dele, e eu vou estar trazendo coisas que se relacionam ao meu trabalho. Então, eu, na realidade, semana passada, quando a gente teve a primeira conversa, eu até comentei com o Cadu que eu treinava e parei de treinar, e fiz crossfit, fiz funcional, e conforme foi o trabalho foi tomando mais tempo, eu acabei deixando de lado. E até acabamos entrando no processo que o Cadu faz, e daí me surgiu a curiosidade de saber com o Cadu, para ele contar aí pra gente como que ele chegou nisso, qual que foi o que atraiu ele para essa parte do emagrecimento, desse cuidado com a saúde, Cadu. Então assim, ó, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16 anos, eu era muito magro, eu tinha 52 quilos, cara, era um palitinho. Era tipo eu, então. Por aí. E isso me criava, eu sofri o bullying, as pessoas, né, sempre falavam assim, tem aquela parada assim de, nossa, como você engordou, eu era ao contrário, nossa, como você emagreceu. E cara, isso me incomodava profundamente. E assim. na nossa época não era bullying, né? Não nossa era bullying, cara, era puxão de orelha e chegasse em casa reclamando pra mãe, tava sofrendo A gente bullying. foi forjado à base do bullying, né? Isso aí. E eu era o mais baixo da turma, era o mais magro, então o lugar onde eu me via melhor, onde socialmente eu me segurava, era tipo dentro do futebol, por exemplo, dentro do meio esportivo, ou praticando algum esporte. Aí você se destacava. Porque daí eu tinha uma facilidade, era onde eu, vamos dizer assim, eu era o primeiro a ser escolhido, fora de lá eu era o esquecido, então isso me gerava sempre uma tendência a querer ficar na quadra, na escola. Te travava então a se desenvolver em outras áreas. Total, relacionamento com pessoas, com as meninas na época, então isso me judiava um pouco. E aí quando eu tinha uma namoradinha, e aí eu tomei um pé na bunda, e uma das coisas que ela me zoava é que eu era muito magro, cara. Então ontem, inclusive, pra relatar, o Wagner falou assim, conta um pouquinho da história. Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos gravar, fazer o podcast, que é pra não tirar o efeito surpresa. A história que eu vou contar, o Wagner não sabe, não tem nada combinado. Cara, eu tinha 16 anos, tinha 52 quilos, isso me incomodava muito, e uma das coisas que ela me zoava era que eu era muito magro, e isso realmente me incomodava muito. E quando eu tomei o pé na bunda, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu vou pra uma academia. Eu fui pra academia mais clássica que tinha aqui na época, no Centro Mercado, que era a Pódio. Eu ia falar a Pódio. E aí, em 2 meses, eu ganhei 10 quilos. Tomou bomba, com certeza. Cara, eu comia, fui tudo condenado, velho, eu comia demais. E... 10 quilos de 52 para 62, já cara, os bracinhos patola já. Apareceu alguma coisa. E ali, isso ali melhorou minha autoestima, melhorou minha relação com as pessoas, melhorou a prática esportiva, melhorou a relação com as meninas. Tudo isso aí fez com que, né, um moleque de 16 anos aparecesse na parada. Eu fiquei de uma forma mais... a autoestima foi lá em cima. Sim. E aí, cara, o que eu pensei? Falei, cara, todo mundo precisa saber o que é essa parada.
Todo mundo precisa sentir isso. Mas nessa época, ou isso veio surgir mais Não, tarde? nessa época. E nessa época você já estava... Eu tinha 16 para 17 anos. Estava no segundo grau ali. Estava no segundo grau. Porque daí o que acontecia? Eu saía da aula, ia pra academia, treinava. Aí acabava o treino, eu ia trabalhar, voltava depois do trabalho, voltava pra academia, eu treinava 2 vezes por dia nessa época. Tipo, pra mim, cara, fez muito sentido. Começou... E eu lembro até hoje que eu conversei com um professor de musculação na época, porque isso foi em 2000, cara. Então, a profissão de educação física tinha acabado de ser regulamentada, eu nem sabia o que tinha que fazer. Eu nessa época era moleque, assim, mas eu lembro que tinha um preconceito também com a profissão, com a faculdade. A musculação era para marombeiro e a educação física nem era uma profissão de direito. Tipo, quando eu me interessei por isso, fazia 2 anos que tinha sido regulamentado. Então não tinha, tipo... Era um mercado novo. Era um mercado novo. E aí eu lembro até hoje que eu perguntei na saída da academia, eu falei pro professor, eu falei, cara, o que precisa fazer para fazer isso que você está fazendo? Ele, o quê? Eu falei, dar aula. Aí ele falou, cara, hoje você tem que fazer educação física. Eu não tenho educação física porque eu trabalho com isso há muito tempo, porque não era regulamentado. Mas hoje você tem que fazer educação física e tal. Eu falei, legal. E eu nunca me vi, tipo, fora do esporte. Eu sempre fui dentro dessa parada. Só que assim, hoje eu entendo o que aconteceu na minha cabeça. Tipo, como a minha autoestima foi lá em cima, cara, e a sensação foi muito boa, liberou muita dopamina na minha cabeça. E a dopamina é um hormônio do prazer, da sensação de gratificação por alguma coisa que aconteceu. E, inclusive, você sabe por que o crack vicia? Não. Ó, pra você ter uma ideia, o orgasmo sexual, ele tem uma liberação, é a maior liberação de dopamina que o teu organismo é capaz de liberar. Então, por isso que todo mundo quer muito essa parada, e é uma parada muito rápida. E o crack, ele libera 250 vezes mais dopamina do que o orgasmo, cara. Por isso que o cara entra uma vez e sai, não sai nunca mais. É uma loucura. E aí quando eu fui me sentindo melhor, foi aumentando a massa, o meu ego melhorou, minha autoestima melhorou, liberou dopamina. Eu falei, cara, Wagner, vamos lá, cara, você tem que ir pra academia treinar. Aí você ia, treinava uma semana e parava. Aí o outro ia, treinava uma semana e parava. E eu não entendi o porquê. Eu falei, cara, por que vocês estão parando? Olha que tesão que é essa parada aqui. Mas pra mim fazia sentido. Porque a parada desenvolveu. Mudou o Cadu, na realidade. Mudou, né? Sim, ele me deu uma segurança que eu não tinha. Então, pra mim, foi, né? Transformador a parada. Massa. E aí eu queria que todo mundo fosse, que meu pai fosse, que minha mãe fosse, que meus amigos fossem treinar. E isso aí... foi o teu primeiro contato com a questão da educação física, da performance nesse... Na verdade, ali nascia a minha missão de vida e eu não sabia, cara. Eu não tinha uma noção de como seria. Tipo... Tá, e nessa fase aí, quando que surgiu a vontade de trabalhar com isso? Foi vendo o professor ali mesmo? Ou naquele momento você só tinha curiosidade? Porque a gente nessa idade, dos 16 ao 20, é onde a gente tá, aquela pressão da família, qual que vai ser a tua profissão? Que faculdade que você vai fazer? Vou servir o quartel, não vou? Vou seguir carreira militar, não vou? Quando que você enxergou assim... Cara, é com isso que eu quero trabalhar. Foi nessa fase ou foi um pouco mais pra frente? Cara, foi nessa fase, porque, cara, em 2 meses o processo transformou pra mim, tipo, eu era uma outra pessoa. E não era só a questão isso que é legal, que não era só a questão do físico. Não. Todo o teu psicológico. Total, cara, total. Eu tinha mais segurança pra sair com os amigos, pra ir pra festa, pra conversar com as pessoas, para me relacionar com as pessoas. Então, a musculação, ela não só tratou a tua questão de você se sentia magro, como sua ex falava, que você era magro, seus amigos, como tratou a tua questão do relacionamento por isso. Sim. Então, ela foi um remédio pra você, no Sim, caso. Total. Na verdade, foi a cura, assim. Só que eu entendi isso muito cedo. É um remédio que você teria que... Exatamente. Eu entendi que isso podia transformar a vida das pessoas. Hoje eu entendo o porquê que eu convidava todo mundo. Porque na época era intuitivo. Pô, fez bem pra mim, vai fazer bem pro Wagner. Vai fazer bem pro Marcelo, vai fazer bem pro Vânia, vai fazer bem pros caras que estão ao meu redor, entendeu? Para as pessoas que estão do meu lado. Só que na cabeça deles não fazia sentido, porque eles não sentiram o que eu senti, entendeu? Então e você tentou mostrar pra eles que era essa... Sim, inclusive,
Esse tempo atrás eu estava falando com um amigo meu, esse que eu citei, o Marcelo, que né, eu lembro que na época foi ele e foi o Vander. A gente chegou lá na academia, daí na época era o Fortaleza, o falecido Fortaleza. Ele era um dos donos da academia. E assim, cara, porra, hoje é um negócio muito bem estruturado. Antigamente era, vai lá e pega os pesos e faça a parada. Daí eu lembro que eu cheguei e falei, trouxe 2 amigos meus pra conhecer, fazer uma aula instrumental. Ele falou assim, você já sabe o treino, né? Iniciante. Eu falei, sei. Então passa pra eles aí. Então, teoricamente, eles foram meus primeiros alunos. Ai, que legal, cara. Tipo, de uma forma intuitiva. Daí lógico, os caras não ficaram. Né, cara, como que era, né? Hoje isso não acontece. Não. Aqui não, né? Aqui não. Imagina, eu falando da minha... É mais ou menos que como eu chegar lá no teu estabelecimento e falar, dá um hambúrguer que eu vou fritar a parada aqui, entendeu? Sim. Não tem lógica. Mas isso acho que você, na tua área, você deve ver muito, assim. Eu sempre fui muito preguiçoso com essa relação de academia, assim. Cara, era treino, vamos supor assim, A, B, C, D lá, sei lá. No A era peito e bíceps. Cara, esse eu não faltava, eu fazia 3 vezes na semana. Ombro e costas. Putz, eu fazia só ombro, odiava fazer costas. Cara, perna e tríceps, ou perna eu nem ia, cara. Era o dia que eu não ia pra academia. Mas isso é outra coisa que eu identifiquei lá atrás. Daí hoje a gente tem algumas estratégias dentro da academia. Que daí vai adaptando, né? Que assim, na verdade, você faz uma venda diária, né, cara? Sim. Por que você tem que fazer perna? Tipo, cara, você sobe escada todo dia. Exatamente. O mínimo que você tem que fazer é subir com qualidade pra você não se detonar no teu trabalho. E detona, cara. Eu comprei uma bicicleta, comecei a pedalar, já tô com o tornozelo esquerdo, já tô sentindo, cara. Coisa que não tinha antes, né? Então, quando você nessa fase aí você partiu foram seus primeiros alunos. Aí ali você, agora eu vou fazer faculdade, já foi ali pra faculdade? Então, cara, na minha cabeça estava muito claro, mas aí tinha aquela dúvida, né? O que eu vou fazer, o que eu vou... será que é isso aí que vai me... Eu não esqueço até hoje, meu pai, eu tinha um ninho cinza, que os meus amigos chamavam ele de gorduroso, ele andava de ladinho, assim, pra frente, mas de lado. Tortinha a suspensão ali. E aí eu lembro até hoje, quando saiu o resultado do vestibular, que daí meu pai, a gente tava dentro do carro, meu pai no motorista, meu pai falou assim, é isso que você quer? Vai te satisfazer pessoalmente, profissionalmente, financeiramente? Eu falei, daí ele bateu nas minhas costas, então vai lá que eu te apoio. Que massa. E aí, cara, a história era, tipo, eu tinha o FIES, eu tinha um estágio, que eu ganhava 140, que ia para pagar a prestação do carro, meu pai pagava 170, que era o 30% do FIES que sobrava para pagar, e minha mãe me dava R$2 de manhã e R$2 à tarde para abastecer, para ir para o estágio e para ir para aula. E a Silmara, que hoje é minha esposa, na época me dava R$2 de manhã e R$2 à tarde pra gente ir pra faculdade e ir pro trabalho, porque ela trabalhava próximo. Olha que então, legal. tipo, a parceria vinha de lá já. E imagine, fala assim, R$2, falei R$2 pra voltar, cara. Eu lembro que da minha época de ir pra escola, cara, isso daí que meu pai também pagava passagem, eu estudava no bairro. Cara, era 15 por dia pra, tipo, acho que não lembro na época assim, gastava R$10 de lanche, porque, cara, era colégio particular, era caro o lanche, e 5 de passagem. Aí hoje, cara, hoje com R$15 já não consegue, imagine com R$4, cara. E era, cara, porque... E assim, tá, e a comida daí? Comia o quê, cara? Então, cara, aí às vezes eu levava Fazer uma lanche. marmitinha. Eu lembro de uma situação, eu fazia estágio lá no Positivo. E como não desistir, cara? Tipo assim, isso que é legal, cara, essa tua perseverança, cara, assim, porque dava justo mas é que na minha cabeça não fazia sentido, tipo, não terminar o que comecei, entendeu, cara? Top. Porque eu lembro, cara, quando eu fui fazer teste na autoescola, eu desenhei na minha cabeça assim, cara, eu tenho que passar na primeira, porque se eu não passar na primeira, eu não tenho dinheiro pra fazer o reteste. Eu não coloquei uma opção, eu pago tanto pra fazer o reteste. Não, já na época era R$40, sei lá, põe uns duzentão hoje. E eu passei na primeira, tipo, eu não criei a opção o FIES, eu tinha o FIES, eu sabia que se eu... Hoje, na verdade, eu sei que eu não perderia, mas na época eu tinha o FIES, se eu reprovasse alguma matéria, eu sabia que eu podia perder a minha bolsa. E, velho, eu não tinha, só tinha uma opção, eu tinha que fazer a parada acontecer. Uma vez, Wagner, eu tinha uns parceiros, teve um período do primeiro ano que eles voltavam comigo de carona, eles moravam aqui na região e tal. Então eles me davam o VT todo dia e eu abastecia com o VT.
E aí eu tinha um cartão de débito que era da minha conta universitária, da faculdade, que tinha um limite de R$300. E eu já não tinha mais esse limite lá do débito. E não passava mais. E eu não tinha mais dinheiro porque eu achei que a galera ia pra faculdade e eu ia voltar com o dinheiro. E não foi ninguém pra faculdade nesse dia. Cara, eu juntei, e a faculdade dava 23 km de casa. Eu juntei todas as moedinhas do console do carro, da bolsa, lembra aquelas bolsas positivas que tinha? Das bolsinhas positivas. Eu juntei um bolo assim, ó, de moeda assim, de 1 centavo, assim, a mais alta era 10 centavos. 1,32. Eu cheguei no posto de gasolina e falei assim, cara, eu quero 1,32 de álcool. Ele riu, eu falei assim, cara, eu ia 1,32, que senão eu não chego em casa. Aí ele falou assim, isso aí, cara, estude pra não ficar servindo de capacho, porque ele viu que eu tava voltando da faculdade. E era, cara, eu tinha um Uno, esse Uno, o velocímetro não funcionava e o ponteiro de combustível também não funcionava, só acendia a luz quando entrava na reserva. E daí eu já sabia o time, eu sabia que se eu passasse na lombada e não piscasse, eu ficasse assim, não, ele piscava quando tava, conforme ele parava ele ia diminuindo, ele parava de piscar, ele ia ficando aceso. Então se eu passasse na lombada e não piscasse, era mais meia quadra só e posto. E já tava assim. Então eu vou voltar, nossa, quantas vezes eu voltei pelo cheiro da gasolina na BR. Que legal. Então, cara, é uma trajetória, é todo um processo. E tudo isso constrói o Cadu de hoje, né, cara? Que foi o que foi te moldando na realidade, né? Sim. Faculdade, aí nesse momento já tava namorando, noivo, casado, já tinha... Cara, tava namorando. Não, tava noivo já. A esposa, a sua esposa de hoje, a Samara. Tá, ela também era da área da... Ela fez administração. ADM. Faculdade, terminou a faculdade ali, o que o Cadu fez pós-faculdade? Cara, na verdade eu era empreendedor e eu não sabia, cara, não tinha esse processo empreendedor. Eu ouvi falar de empreendedorismo no 4º ano da faculdade, que nem foi na faculdade. Tipo, eu ouvi falar e perguntei para um professor meu, o que é empreendedorismo? Daí ele me explicou mais ou menos, mas eu já empreendia, eu não sabia. Porque eu era o cara que com 8, 9 anos aqui no condomínio onde eu morava, nas férias eu ia bater 8 horas da manhã de porta em porta, acordar pesado para nós fazer campeonato de futebol. Com artilheiro, com troféu, com medalha. Eu organizava a parada. E aí quando eu tava no 4º ano da faculdade, eu já fazia estágio de futebol há 3 anos lá na faculdade. Aí eu fui levar currículo em algumas escolas de futebol. E aí eu encontrei uma quadra que estava escrito escola de futebol, assim, daí eu perguntei como é que eu faço para deixar currículo pro cara que cuida da escolinha. Daí o cara falou assim, ó, na verdade a gente está precisando de alguém para abrir uma escolinha aqui, que não tem, só a faixa ficou lá. Eu falei, não tem? Eu falei, então fechou, eu vou fazer. E aí nunca tinha cuidado assim, já tinha organizado, mas... Não tinha nem noção do que ia fazer. Era o primeiro passo. O primeiro passo, eu sabia dar aula. Aula eu sabia dar, aula eu dominava. Mas esse é o teu primeiro contato com a criançada, assim? Não, então, eu já trabalhava há 3 anos com futebol. E já com criança e tal. Mas eu era estagiário, o meu compromisso era o quê? Ir lá, dar aula, organizar, criar sistema tático, criar sistema de treinamento e que tipo, me trouxe uma bagagem muito grande. Quando apareceu esse processo, eu não estava nem formado. E aí eu falei, é nós Queiroz, vamos embora. E aí eu comecei a escolinha no mês de novembro de 2004. Não é que eu não estava formado, cara, eu estava no 3º ano da faculdade. Eu ia terminar, eu tinha todo o 4º ano pela frente ainda. Eu tava 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, nessa aí, a escolinha durou 10 anos. E aí eu passei pra frente a escolinha quando eu abri a academia. Cara, se eu te falar que eu acho que eu lembro de você de escolinha, cara. Vai dizer que foi meu aluno. Cara, pode ser. No Glória Sena. Acho, no Glória Sena, cara. Você treinou lá? Cara, eu acho que eu fui, não lembro se eu treinei, mas a gente jogava bola lá contra a molecadinha de lá. Então pode ter sido numa dessa que eu tive lá. Pode. Esse período aí foi um período massa. Mas o Glória Sena era uma quadra, cara, era um salão que eu fiquei, agora não existe mais, né? Putz, era um salãozinho muito gostoso. Olha, quando os caras destruíram ali, levaram a infância de um monte de gente embora. Porque, foram 10 anos ali, cara, encontra a galera. O Luciano, o Chu, sabe? Ele foi meu aluno lá. Ó, que legal. Ele treinou, joga muito.
E lá foi uma faculdade pra mim, cara. Tá, aí você tava na escolinha e em paralelo à academia, alguma coisa? Não, aí eu trabalhava na escolinha durante o dia e aí eu trabalhava numa academia lá no Bará à noite. À noite. E aí tinha minhas aulas de personal, né, cara? Aí o negócio começou a pegar volume. E aí quando que surgiu aquele desejo de assim, cara, eu tenho que montar a minha academia? Não, sempre teve. Sempre teve. Desde que eu entrei na faculdade, tipo, eu brincava com... Tem uma comadre minha que falava assim, um dia nós vamos montar uma academia de sociedade, um dia eu vou ter uma academia, eu falava. Mas, cara, hoje, cara, existe linha de crédito, hoje tá mais fácil você abrir um negócio. Na época era utópico, cara. Pô, sei lá, se for ver, quanto vai pra você abrir uma academia, cara, é muita grana. Na época não tinha muito nexo. Crédito, assim, você tinha que... Era um negócio assim, cara, putz, vou investir tudo isso em equipamento e quanto tempo vai levar pra dar o retorno? Não tinha, cara, para, Wagner. Na né? época, na nossa cabeça, era assim, cara, e eu sei que isso passa na cabeça das pessoas, era assim, porra, se eu tiver 100 alunos a tantos reais, eu tenho tantos mil por mês, tô rico, entendeu? Porque eu era um excelente professor, cara. Eu era um puto de um profissional, mas eu não sabia nada de gestão. Cara, e essa é a parte onde acho que o empreendedor, assim, principalmente esses aventureiros, eu fui um dos aventureiros, sou ainda, acho que é a parte que a gente mais tem dificuldade, cara, mais apanha, assim, é a gestão, né? Não, total. E aí, então, aí que vem a minha segunda virada. Que a minha primeira virada foi, cara, entrar na educação física, vamos dizer assim, pô, eu entendi que aquilo ali era bom pra mim e que poderia ser bom para as outras pessoas, né? E eu pensei assim, bom, mas eu como um praticante eu não vou conseguir influenciar as pessoas a virem fazer, eu não vou ter repertório para isso. Mas se eu entrar na educação física, eu vou conseguir ajudar as pessoas a se transformarem através dessa parada. E aí foi quando eu entrei na educação física. E aí vem a segunda virada, porque daí, com pouco tempo de academia aberta, eu entendi que, opa, eu sou um excelente professor, mas não vai resolver o meu problema. Porque agora eu preciso saber coisas que eu não sei. De uma forma didática, falando hoje. Saber o que acontece com pessoas, o que passa na cabeça delas, como vender, como fazer a manutenção do aluno, como entregar maior valor para o aluno, como contratar melhor. Aí entra toda a evolução de venda, de mas eu não tinha noção disso, porque o que eu fiz? Eu consegui um recurso para a gente abrir a academia, a gente conseguiu, né, a família ali abrir um recurso, tem um recurso para abrir a academia. Vamos colocar faixa e torcer para a galera vir para a academia. E pau na véia. E cara, funcionou. Mas assim, tipo... Só que você via que não era um negócio a longa data. Não, eu via que precisava de mais coisas. E daí começou a me gerar problemas que eu não sabia que existia. Tá. Aí entra aquela questão, quando que você elaborou o teu primeiro processo de emagrecimento? Então, aí vem o que aconteceu. Vou contextualizar de onde que saiu a minha missão. Tá. Passo 1 foi quando eu comecei a fazer atividade física, musculação, eu entendi que aquilo ali podia transformar a vida das pessoas. Entrei na educação física. Passo 2, eu trabalhava numa academia, sou extremamente grato à academia, né? Eu tenho contato com eles até hoje, que é o sistema convencional. O aluno vem e aí eu entendia que, né, eu trabalhei 6 anos lá, então eu vi muita gente indo e voltando nesse processo. O Wagner era meu brother, meu amigo, ele tinha mais contato, mais afinidade comigo, ele tinha um resultado e tinha uma fidelização. O fulano lá, o Joãozinho, ele vinha, ele era mais tímido, ele não tinha tanto contato comigo, ou não tinha tempo de dar tanta atenção para ele, porque era um fluxo muito grande de pessoas, e era 1 ou 2 professores. Esse cara aqui, ou ele ficava autônomo na academia, e não tinha um processo de valorização dele para com a academia, ou vice-versa, ou ele desistia, porque ele não se sentia no ambiente. Aí eu entendi que, quando eu montar o meu negócio, eu quero que as pessoas tenham o mesmo padrão de atendimento, mais específico, mais focado nele. Porque eu sei que isso aqui que eu vi lá atrás vai transformar a vida dele. Sim. E aí a gente desenvolveu esse método que a gente tem, que foi inovador na região aqui, acho que em Curitiba também, que é um atendimento personalizado. Cara, você não manja da academia, vem aqui que o professor vai te acompanhar todos os dias. Ah, você manja? Vai ser acompanhado do mesmo jeito, porque tem um profissional que estuda todos os dias, ele tem que saber mais do que você que só treina, entendeu? Então, e funcionou bem. Né? Então, a minha missão foi sendo construída passo a passo. Primeiro, nesse processo de treinei, depois de entender que tinha um gap no mercado. Sim. E depois de entregar isso. Aí, quando começou, eu pensei, resolvi o problema do mundo. E aí eu comecei a ver que por mais que as pessoas tivessem resultado rápido, que elas tivessem um bom atendimento,
muitas vezes elas deixavam de fazer. Não emagreciam ou acontecia alguma coisa. Sim. Eu falo, cara, é alimentação, só pode. E aí vem a tua pergunta, que você falou assim, quando que foi teu primeiro programa de emagrecimento? Eu comprei uma balança de bioimpedância e daí pensei, cara, o que eu vou fazer com essa balança aqui? Eu preciso dar uma finalidade para ela. E aí... O que é, só para entender, o que é essa balança? A balança de bioimpedância é uma balança que você sobe nela, você põe teus dados lá, idade, altura, sexo. Daí ela vai ver teu percentual de gordura, percentual de massa muscular, gordura visceral. Em vez de ter que fazer o cálculo no lápis ali, já te ela tudo. Te dá isso. E aí eu pensei, cara, vou fazer um programa de emagrecimento porque as pessoas precisam mexer na alimentação. E daí a gente fez um programa de emagrecimento chamado Meta em Foco. A gente teve acho que umas 15 turmas mais ou menos no Meta em Foco. Pô, que legal. Isso foi em 2016. E cara, foi bem legal, um programa de 3 meses, mas daí eu comecei a ver, era um programa barato, era R$100. Aí eu comecei a ver que as pessoas pagavam, chegava na metade do programa elas desistiam. Elas não tinham comprometimento com... Não tinha comprometimento, porque daí eu falava assim, por que você parou? Daí elas falavam assim, não, na próxima turma eu vou entrar de volta. Porque era muito... Era barato. Barato, ela não dava o valor que merecia o... Então, hoje eu sei o que acontece na cabeça dela. Eu trabalhava com 2 pilares, atividade física e nutrição, e eu achava que ia resolver o problema. Aí a gente entendeu que tem um processo do comportamento. O que é o comportamento? São coisas que você precisa fazer para mudar a direção da tua vida, para mudar a direção daquilo que você está fazendo. Então, se você quer ganhar mais dinheiro fazendo o que você faz hoje, e você não está ganhando, talvez você precise mudar alguma coisa no formato de fazer a parada. Sim. Né? Seja de gestão, seja de marketing, mas alguma coisa no comportamento do que você faz dentro da tua empresa você precisa mudar. Se você não mudar isso, você vai ter o mesmo resultado que você tem hoje. E é o que as pessoas faziam. Como era um programa barato, elas simplesmente continuavam dando essa justificativa. Não, eu faço depois. Eu por ser barato não sentia no bolso. Não, vezes, cara, não tinha um impacto emocional. Não tinha impacto, entendeu? Não gerava o valor que merecia o que você estava entregando. Exatamente. E ali eu entendi que a gente precisava colocar uma parada a mais. Que daí foi quando eu entendi que o processo de treinamento ele não funcionava porque tinha um aspecto... Porque assim, eu posso montar o melhor treino do mundo. Eu posso levar o cara na melhor nutricionista do mundo. Mas se ele não mudar a forma como ele faz as coisas, o cara não vai resolver. Não vai adiantar. Tempo e dinheiro jogado. Exatamente. E aí eu entendi que, cara, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas eu vou ter que preencher essa lacuna aqui, porque senão o meu negócio não vai funcionar. E aí foi quando veio a outra virada da minha vida, que foi quando eu entrei na PNL. Que daí... O que é o PNL? O que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. É um processo de reprogramação das ações através da comunicação, através da forma como você pensa, o teu consciente e o teu inconsciente. Então ele é um processo que ele está muito enraizado. O que acontece? Tudo que a gente faz, 90% das nossas ações, elas estão no teu inconsciente, elas estão automatizadas, que é para simplesmente você ir lá e fazer sem gastar energia. Quando você começa a fazer uma coisa nova, é difícil, dói, você tem que lembrar de ir para academia, você tem que lembrar de... E hoje não, hoje, tipo, escovar o dente já está automatizado, você levanta, acorda, escova o dente e sai para trabalhar, né? Então são processos que estão no teu inconsciente. O que a gente quer? Eu quero outro resultado. Para ter um outro resultado, que a gente precisa mudar o teu comportamento. Só que mudar o comportamento vem de 2 formas. Ou você muda por repetição, quando você começa a dirigir, ou você muda por impacto emocional. Wagner, se você não trabalhar, começar a zoar geral, gastar, bagunça, o que vai acontecer com a tua família? Vai ruir, cara. Você vai morar debaixo da ponte com teu filho. Você quer isso pra você? Não quer. Isso gera impacto emocional. Gera impacto emocional, porra, 6 da manhã você tá de pé pra ir trabalhar, velho. Então, é o mesmo processo. E aí eu entendi que eu precisava... Traz a responsabilidade. Daí. Exatamente. Entender que a responsabilidade pelas coisas que eu faço são minhas. Tipo, eu não vou justificar a minha falha por uma coisa que o Wagner talvez não tenha feito, entendeu? Então, quando eu entendi isso e comecei a estudar esse processo, daí fui fazer algumas formações, aí, o meu relacionamento com a minha esposa mudou, meu relacionamento com a minha equipe mudou, meu relacionamento com os meus alunos mudaram. Então, todo o processo foi evolutivo. E aí a gente montou um outro programa de emagrecimento chamado Foco 21. Que esse é o teu... Esse é o programa atual que a gente tem hoje. Que é um programa onde a gente... a nossa justificativa é emagrecer, que é isso que as pessoas falam que querem. O nosso processo, ele está com atividade física e alimentação, mas ele está muito imbuído na parte de comportamento. Não é nem motivacional, porque as pessoas vão se motivar no momento que entendem o que muda o comportamento delas. Nossa. E aí é onde a parada começa a fluir, né?
só para entender um pouquinho do Foco 21, lógico que eu acho que vai mais tempo pra gente desenrolar ele, assim, você contar como que funciona, mas resumido, em cima do que trabalha o Foco 21? Ele é um programa focado exclusivamente no emagrecimento, 21 dias de atividade física específica para isso, 21 dias de alimentação específica, né, com a gestão do nutricionista, mas o grande diferencial dele, porque atividade física e nutrição, teoricamente, todos os programas têm, mas o grande diferencial dele é a pegada voltada à mudança de comportamento. A gente aplica algumas ferramentas de coaching de emagrecimento, então eu vou te questionar algumas coisas que vai te gerar algumas reflexões. Essas reflexões vão fazer, opa, realmente estou indo pelo caminho errado, eu tenho que ir pro caminho X aqui, entendeu? Então não pega só, é muito massa, é a parte da reprogramação mesmo, voltada para musculação, para saúde no caso. Voltado para mudança de comportamento. Que vai dar o resultado que seria às vezes o que a pessoa... Exatamente. Ele é uma mentoria com umas pinceladas de coaching de emagrecimento. Qual é a diferença da mentoria? A mentoria, tá aqui, faça a parada. O coaching o que você acha que você precisa fazer? Eu acho que pensar daí, né? Exatamente, coloca pra pensar. E aí, cara, quando você faz a pergunta certa, não tem. A parada ela acontece porque bate um impacto emocional muito grande. E hoje, Cadu, qual que é a sensação, cara? Tá no caminho? É isso mesmo que você quer? Tá no caminho. Então, aí vem a minha missão de vida, que hoje ela é bem definida. A minha missão de vida é ajudar as pessoas a ter uma condição social, de ter maior condição de segurança, de autoestima, para que elas possam ter uma vida melhor, através da minha profissão, que é atividade física, coaching de emagrecimento, comunicação, PNL. Então, eu sei que essas ferramentas elas podem trazer uma condição onde a pessoa vai realmente se transformar e transformar a vida o ambiente que está ao lado dela. Então é uma coisa que eu senti, que eu vivenciei e hoje você quer repassar pra galera. Exatamente. Que massa, cara. Cara, eu fico feliz de escutar aí, né, toda essa breve história, assim, e como foi um combinado nosso aqui agora, né, toda vez que a gente for encerrar um podcast, os nossos podcasts, né, a gente vai passar uma formulazinha mágica pra galera, Fórmula né? mágica. Que seria algo é algo que uma ação que a gente faça e qual o benefício que a gente vai ter. Qual que é a fórmula mágica que você deixa pra galera hoje, Cadu? Então, a fórmula mágica que voltada ao emagrecimento. Mas antes da gente entrar no emagrecimento, assim, pensando em toda essa história, revivendo na minha cabeça toda essa história que eu te contei, eu acho que a fórmula mágica é o que você quer e qual opção você está dando para você. Se você der muitas opções, talvez não aconteça nada. Então, se dê uma opção. Porque ao contar a história aqui, eu lembrei que na minha época, eu só tinha a opção de passar no teste do Detran, porque senão não ia ter grana para fazer a parada depois. Então, diminua as opções para que elas não se tornem muletas na sua vida. Exatamente. Né? Você dê apenas uma opção, que é a opção que você quer. E aí a coisa acontece. Então tenha um plano A muito bem definido. Massa. Tipo, que esse plano A ele seja tão forte, tão poderoso, cara, que você nem pense em fazer um plano B. Que ele não tem a opção de dar errado. Né? Então assim, se você quer emagrecer, cara, porque emagrecer vai mudar a tua vida, porra, tenha só esse plano A, não tem o plano B. Massa, cara. E fechou. Legal. Cadu, obrigado, meu irmão. Obrigado Valeu, pela agradeço. oportunidade aí. E semana que vem tô com ele aqui, cara. Show de bola. Fechou? Então vai ser toda segunda-feira às 9 da manhã. Toda segunda-feira às 9 da manhã. Então já é. Valeu, irmão.